pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as paisagens culturais. Vamos mostrar mais uma mudança na paisagem feita pela construção de uma hidrelétrica e vamos ver como essa paisagem mudou a vida dos ribeirinhos e dos indígenas daquela região, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, nesse primeiro slide nós demos uma retomada aí na paisagem cultural. O que seria essa paisagem cultural, que a gente já falou nas aulas passadas? É o resultado da interação do homem com a natureza. E por que a gente retomou esse conceito? Porque nós vamos falar hoje sobre as transformações na paisagem relacionada com a construção de uma hidrelétrica. Então, é uma paisagem cultural, foi alterada pelo homem, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou começar a ler o textinho com vocês e vou parando para explicar, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem e conseguir responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. Usinas hidrelétricas e as transformações na paisagem. A construção de uma usina hidrelétrica, muitas vezes, afeta não somente as condições naturais da região, como também o modo de vida dos povos que ali habitam. A seguir, conheça o exemplo da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, eles estão falando aí da construção de uma nova hidrelétrica. E como essa mudança na paisagem não muda somente a natureza, mas muda também o modo de vida das pessoas, da população que ali mora, tá bom? Construída no rio Xingu, no estado do Pará, a usina hidrelétrica de Belo Monte era, no ano de 2018, a maior usina nacional do Brasil e a terceira maior do mundo. Ela tem a capacidade de gerar energia para 60 milhões de pessoas, o que equivale a 40% do consumo residencial de todo o país. Apesar de sua importância em termos energéticos, sua construção foi bastante controversa. Leia os trechos das reportagens e observe as fotografias. Apesar dela ser a terceira maior usina hidrelétrica de 2018, a maior usina nacional do Brasil, ela fala aí no finalzinho do texto que essa construção causou bastante controvérsia. O que seriam essas controvérsias? Seriam polêmicas, problematização. Alguém provavelmente foi contra a construção dessa hidrelétrica. Quem será que foram essas pessoas e por que será que elas foram contra? É isso que a gente vai ver na reportagem. Continuando então, pessoal, o Brasil está prestes a ver mais um reservatório de usina hidrelétrica ocupar espaços que antes eram destinados a múltiplos usos. A história se repete, com nuances de diferença e muitas similaridades. A hidroeletricidade é apontada como uma das energias ambientalmente mais limpas do planeta. No entanto, não se pode dizer o mesmo de seus impactos sociais. A hidrelétrica de Belo Monte está instalada em uma das regiões de maior sociobiodiversidade do Brasil, muito próximo ao Parque Indígena do Xingu e de Altamira, cidade que sempre foi um portal para a Amazônia. Bom, pessoal, então a partir desse trecho aí a gente já pode começar a observar que a maior população mais afetada pela construção dessa barragem foram os indígenas. Então, quando surgiu a ideia de construção, o projeto para a construção dessa barragem, eles tiveram que lidar com movimentos sociais, movimentos de ambientalistas contra a criação dessa barragem por conta dos indígenas. Então, pessoal, a partir desse ponto, a gente começa a entender que a civilização que mais usa a eletricidade obriga quem não ocupa, que são os indígenas, a sair dos seus territórios para obter mais eletricidade a partir do movimento das águas. Então, os indígenas que não teriam nada a ver com a produção de energia elétrica cedem o território para que nós tenhamos mais energia elétrica ou uma produção maior. Então, a gente acaba entrando em uma contradição, porque a gente não respeita a cultura, a gente não respeita o espaço e nem o estilo de vida construído por eles. Então, eles não querem uma vida modernizada, eles estão acostumados com a paz que eles têm com a natureza. Continuando aí um trecho da reportagem, é um comentário da dona Raimunda Gomes da Silva. Então, vamos ler.
Viver hoje do rio Xingu é impossível. Não tenho chance nenhuma. As pessoas viviam bem e hoje vegetam. Não é uma vida digna. Então, aí como houve mudança após a construção da barragem. Quase um ano após o fechamento das comportas para a criação do lago artificial, que vai gerar energia da hidrelétrica de Belo Monte, as populações indígenas e ribeirinhas sentem e denunciam os impactos em seus modos de vida. Dificuldade em navegar por trechos do rio, desaparecimento de locais de pesca tradicional, aumento de praga, diminuição e morte de peixes. Então, eles citam a mudança no modo de vida. Então, coisas que podem parecer simples, como a extinção de uma espécie de peixe, para gente que é civilizado, que tem vários tipos de carne, que não está acostumado a pescar, por exemplo, pode ser insignificante. Mas para eles que vivem disso, que estão acostumados com essa paz, com essa tranquilidade, com esse modo de viver, é uma coisa grandiosa. Bom, agora eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira mostra antes da construção da usina do Belo Monte e a segunda mostra como estava ficando durante a construção. Então, vocês podem observar como nós tivemos uma mudança na paisagem. Então, pessoal, isso é tudo resultado da ação humana. E para piorar essa mudança, além da mudança da natureza, que já é muito prejudicial ao meio ambiente, ainda nós temos a mudança social, que é o que a gente já comentou. Como a construção dessa hidrelétrica interferiu na vida dos indígenas e dos ribeirinhos que ali viviam. Bom, aí a gente vai para as questões. Então, a primeira questão fala assim para vocês. Observando as fotografias, a construção da barragem causou que tipo de transformação nas paisagens naturais? Então, se vocês observarem as duas últimas imagens que eu mostrei no vídeo para vocês, que tem no slide também, vocês vão conseguir ver que a gente teve uma mudança do quê? De vegetação, tudo que eu já comentei com vocês, tá bom? 2. Além das transformações das paisagens naturais, qual foi a outra transformação observada após a construção da barragem? Então, a gente, além da transformação que teve na natureza, qual foi o outro impacto que a gente comentou? O impacto social que teve na vida dos indígenas. Então, é sobre isso que vocês têm que comentar, tá bom? 3. Podemos dizer que algumas transformações na paisagem podem alterar a identidade de um lugar? Então, vocês acham que toda essa mudança que o homem fez, que o homem foi lá, mexeu na vegetação, mexeu na vida, no modo de vida daquela população, alterou aí a identidade do lugar, eles perderam a identidade de onde vivem. Lembra que eu falei para vocês que a gente cria laços afetivos com o lugar? Então você acaba criando uma identidade, você sabe onde encontrar, no caso deles, a pesca, onde encontrar uma fruta. Então, alterou a paisagem? Se sim, vocês expliquem para mim o porquê, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link com o formulário. É só responder lá, colocar o nome e a série certinho e colocar enviar, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar o formulário, para entender, é só entrar em contato comigo, com a professora Thalita, com a professora Maria, que nós estamos disponíveis no WhatsApp e fica mais fácil de conversar com vocês, tá bom? Não esqueçam que os formulários continuam valendo a nota e a presença da semana, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!